Te atualizo ainda sobre um atacante argentino mais perto de virar reforço do Flamengo. Fala também de Arthur, volante que não fica no Grêmio e é especulado em vários clubes do Brasil. Informação exclusiva: descobri os valores oferecidos por Flamengo e Palmeiras por Danilo. Quero te atualizar também sobre o Flamengo, José Boto na mira do Milan. As últimas de mercado, bastidores, finanças e essa situação envolvendo Rafinha e a seleção brasileira. É verdade que ele passa por problemas financeiros? É verdade que ele cogita deixar a Copa para resolver sua vida pessoal? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem atacante mais perto do Flamengo. O rubro-negro recebeu a sinalização positiva para fechar a compra de Davi Romero, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Tigres e que quer se mudar para o Rio de Janeiro. Se depender do Romero, o acordo acontecerá. Agora, faltam detalhes entre Flamengo e Tigre. O atleta está avaliado em 5 milhões de euros e é o terceiro artilheiro do campeonato argentino. São 7 gols em 12 jogos. Na temporada, 18 partidas, 11 gols e 2 assistências. Uma curiosidade, não é um centroavante grande, forte. 1,79 m e 72 kg, muita mobilidade. Jogador de estilo completamente diferente, por exemplo, a do Pedro. Essa era uma reivindicação interna no Fla desde a época do Felipe Luiz, que o Flamengo tivesse um centroavante com performance e estilo diferente ao do Pedro, para que um pudesse completar o outro. O Davi Romero foi revelado no Tajeres e ainda passou pelo Unión La Calera do Chile antes de performar bem com a camisa do Tigre. Arthur vai para onde? O volante, ex-seleção, não ficará no Grêmio. Cheguei a contar para vocês na semana passada sobre o desacordo financeiro. O Arthur, que ainda pertence à Juventus, pediu ao Grêmio 3 anos de contrato e 100 milhões de reais de pacote. Ou seja, a intenção dele era faturar 2,5 milhões de reais por mês ao longo de todo esse tempo de vigência, incluindo os 13º dos 3 anos do vínculo. Pois bem, o Grêmio considerou a pedida muito alta e a falta de acerto com a Juventus acabou por fazer o tricolor desistir da continuidade do atleta de 29 anos de idade. O Arthur desde então tem sido especulado como possível reforço de Palmeiras, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Todos os clubes brasileiros que querem contar com o Arthur, porém, esperam que ele consiga a resolução da sua questão salarial e também contratual na Juve. O Arthur ainda tem mais um ano de contrato na Juventus e tem 5 milhões de euros a receber por esse último ano de contrato. Só que a Juventus também lhe deve outros 5 milhões de reais, relacionados a prêmios, bonificações, enfim, uma série de questões. E para os clubes brasileiros só é negócio fechar com o Arthur, oferecendo menos do que os 100 milhões de reais que ele pediu para o Grêmio e também não tendo de arcar com nenhum dos custos da operação com a Juventus. Então, se o Arthur rescindir por lá, aumentam suas chances de voltar ao Brasil. Arthur, que com a camisa do Grêmio em 2026 fez 23 jogos com 1 gol e 2 assistências. O que há de verdade na história de que Rafinha cogita abandonar a Copa do Mundo para resolver problemas financeiros e familiares. Essa história começa a pipocar no fim de semana quando o Vampeta, em um podcast, afirma que o Rafinha tem problemas de dinheiro e tem forçado a barra para jogar no Al Hilal. O Vampeta ainda fala em problemas familiares. Depois, o jornal Metrópolis afirma que, por conta de toda essa situação, Rafinha cogita pedir à CBF a liberação para não disputar mais a Copa do Mundo para tentar resolver seus problemas familiares. Vale a lembrança de que o Rafinha, na última sexta-feira, na vitória por 3-0 contra o Haiti, sofreu uma lesão muscular e deve precisar de mais 10 a 15 dias para se recuperar. O que eu consegui apurar dessa história? CBF assegura que não há nenhum movimento para que o Rafinha deixe a seleção. Isso nunca foi cogitado por conta de problemas financeiros ou familiares. Imaginar que o Rafinha possa ter problema com grana também me parece uma grande maluquice. O cara ganha 8 milhões de reais por mês no Barcelona, onde é capitão de um time que tem, por exemplo, Lamine Yamal, muito moral com o técnico Hansi Flick. E a julgar por várias das postagens que ele e a esposa fazem, não me parece ter nenhuma lógica que o Rafinha passe por problemas financeiros. Num aniversário recente do Rafinha, ele ganhou de presente de aniversário da esposa um motorhome 0 km, avaliado em muitos milhões de reais. Mas, importante registrar que há de fato um problema familiar. Rafinha era até algum tempo atrás representado
pelo Deco, ex-jogador de futebol, que acabou por se tornar diretor de futebol do Barcelona. Foi naquele momento que o pai do Rafinha, o seu Rafael, passou a cuidar da carreira do filho. Só que, mais recentemente, o Rafinha tomou a decisão de transformar seu sogro em seu empresário. O Alexandre Madeira, inclusive, se tornou agente FIFA para poder representar o marido da sua filha. E diante dessa mudança de representação do pai do Rafinha para o sogro, houve um distanciamento entre as partes. O pai do Rafinha, a esposa e também o sogro estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos da seleção, mas não assistem ao Brasil em lugares próximos. Eles ficam até no mesmo setor destinado às famílias, mas com o pai do Rafinha num local e o sogro e a esposa em outro local ao lado dos filhos do jogador. O que você pensa sobre toda essa história? Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema, beleza? Para fechar o vídeo com informação exclusiva, descobri os valores que Palmeiras e Flamengo ofereceram para contratar Danilo. É só importante registrar que o volante do Botafogo segue sonhando e colocando como prioridade a transferência para o futebol inglês. Ele quer voltar à Premier League. Até por isso, as cifras que eu vou contar de Palmeiras e Flamengo não garantiram qualquer avanço. O Flamengo é dono de uma oferta maior do que a do Palmeiras e essa informação me foi confidenciada por alguém que participa ativamente das tratativas. O Fla chegou a sugerir 25 milhões de euros fixos mais 10 milhões de euros em bônus. Já o Palmeiras chegou a 22 milhões de euros fixos mais valores de bônus que não foram absolutamente definidos. O salário que o Flamengo se dispõe a pagar também é maior, 3 milhões e meio de euros fixos contra 3 milhões de euros do Palmeiras fixos. Ambos prometem bônus de acordo com metas e outras participações. Importante dizer que, especialmente pelos minutos que tem conseguido jogar na Copa, Danilo vai esperar por propostas da Inglaterra. Se elas não chegarem ou não forem extremamente interessantes, a partir daí, ele e o Botafogo podem discutir a possibilidade de permanência no Brasil, jogando no Palmeiras ou no Flamengo. E o Palmeiras terá prioridade nesse contexto, sem acordo com o futebol inglês. Acho que, no fim das contas, o Danilo vai acabar voltando para a Premier League, até porque tem deixado excelente impressão em observadores e olheiros que estão aqui em Nova York. E você, o que está achando da Copa e também no meu vídeo? Esquece de deixar like, se inscrever no canal e comente sobre o que quiser. E José Boto, executivo de futebol do Flamengo, interessa ao Milan. Informação que vem do jornal Gazeta dello Sport afirma que o Milan colocou o executivo português do Flamengo como uma das possibilidades. Existem outras alternativas. O Milan, por exemplo, conversa com Devin Ozek, ex-Fenerbahçe, com Sebastian Kehl, que foi jogador alemão, além de Jason Aito. Mas há um trunfo a favor de Boto no Milan. O fato de o clube ter acabado de contratar Rubem Amorim, treinador português que conheceu Boto enquanto era atleta do Benfica. Rubem Amorim como jogador, José Boto como chefe de scout. A relação entre eles é boa e pessoas do Flamengo temem que o José Boto acabe por aceitar essa oferta do Milan. O que eu posso te contar é que se a proposta aparecer, é grande, é enorme, é gigante a chance de o Boto trocar o Flamengo pelo Milan. Seria a maior oportunidade de estar num clube gigante do futebol europeu e para qualquer europeu estar no seu continente, prosperando num time grande é algo extremamente interessante. O Flamengo nem tem um plano B, nem começou a pensar nas possibilidades, mas torce para que não exista oferta oficial, para não ter de buscar num mercado extremamente complexo uma peça de reposição. Paulo Pelaipe seria uma alternativa? Thiago Escuro dá para descartar, tem trabalhado muito bem lá no Mônaco, inclusive foi ele quem levou o Filipe Luís para o futebol francês. Use o espaço para comentário para opinar sobre o Boto e se em caso de saída dele, quem você tentaria contratar. Estou curioso para saber a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Hora de falar sobre Cavani livre no mercado. Centroavante uruguaio de 39 anos, de acordo com a TIC Sports, uma das emissoras mais respeitadas do futebol argentino, está de saída do Boca, rescisão de contrato de forma amigável, para que o Cavani possa buscar um novo clube. Temporada do uruguaio bastante negativa, só 2 jogos, o último deles em 20 de fevereiro, embora currículo absolutamente gigante,
com passagens por PSG, Manchester United, Valência, entre outros. Está no Boca Juniors desde 2023. Pela seleção uruguaia, 136 partidas e 58 gols marcados. No Boca, sua melhor temporada foi a de 2024, com 39 jogos, 20 gols e 2 assistências. Chegaram a especular a possibilidade de o Cavani virar reforço do Vasco. Me parece algo meio precipitado, até porque a notícia acabou de chegar ao Brasil. Será que já teria havido tempo para que os clubes brasileiros soubessem e fossem atrás? De qualquer forma, estou atrás de mais novidades sobre o tema. Cavani é sempre uma ótima pauta e eu gostaria de vê-lo no Brasil. Gostaria também de saber a sua opinião. Use o espaço para comentário e registre o que você pensa. Beleza? E o Palmeiras reabriu conversas com a Adidas, fornecedora de material esportivo alemã, que fez enorme sucesso em sua passagem pelo Palmeiras. Você sabe, ela foi substituída pela Puma, mas existe um namoro entre as partes. O grande ponto é, dentro do Palmeiras, há uma enorme preocupação em relação à chance de um novo casamento com a Adidas, depois de a empresa alemã, ter se mudado para o Flamengo. Aliados importantes de Leila Pereira não gostariam de ter o mesmo parceiro do grande rival esportivo, especialmente porque a Adidas não vai ser capaz de oferecer ao Palmeiras condições parecidas, especialmente do ponto de vista financeiro. O Flamengo tem hoje um dos melhores contratos com a Adidas no mundo. São cerca de 70 milhões de reais fixos e 35% de royalties na venda de cada camisa. Tem mais 15% de royalty nos demais produtos. O acordo do Palmeiras com a Puma é de 50 milhões de reais fixos. Com royalties, esse acordo pode ultrapassar 60 milhões. Existe dentro do Palmeiras a convicção de que é possível melhorar essas cifras com a Adidas, mas é natural que, por consequência, diante de um acerto entre Palmeiras e Adidas, que o Flamengo consiga cifras ainda melhores. Então, a efeito de comparação com um grande rival esportivo, esse acordo não é tão bem avaliado por gente muito ligada a Leila Pereira. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que isso deve ser levado em consideração? Ou se você tem uma marca boa, que está disposta a pagar mais, isso já seria suficiente? Use o espaço para comentário e registre. Meta seu bedelho nessa história. Você está sendo intimado a participar do tema. Beleza?